Olá! Nesses vídeos, que serão uma série de 3 vídeos, eu gostaria de falar sobre a importância de ver a Bíblia como um todo, ou seja, valorizar o Velho Testamento como palavra de Deus. Alguns, erroneamente, separam, fazem uma dicotomia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dizem que o Velho Testamento é obsoleto, já passou. E às vezes até pastores e mestres ortodoxos, eles têm esse ensino. Às vezes até no próprio Novo Testamento, nas palavras de Jesus, eles dizem, isso aqui é Velho Testamento. E alguns dizem isso aqui não se pode cumprir porque é Velho Testamento. Então, nessa série de 3 vídeos, eu gostaria de mostrar que o Velho Testamento é palavra de Deus e deve ser visto como palavra de Deus. E eu vou fazer da seguinte forma. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar o ponto de vista de Jesus Cristo com o Velho Testamento. Depois, no segundo vídeo, eu vou falar o que nós não devemos cumprir no Velho Testamento segundo Jesus. Porque apesar que o Velho Testamento seja palavra de Deus, nós precisamos interpretar o Velho Testamento segundo o Novo Testamento no sentido de leis para serem cumpridas. Porque existem várias leis, as leis morais, as leis cerimoniais e as leis civis que foram dadas no Velho Testamento. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o ponto de vista de Jesus para com o Velho Testamento. E no segundo vídeo, nós vamos falar sobre o que Jesus tratou e ensinou que nós não devemos fazer do Velho Testamento, certo? E no terceiro vídeo nós vamos falar do ponto de vista dos apóstolos, certo? Qual era o ponto de vista dos apóstolos para o Velho Testamento e o que nós não devemos cumprir do Velho Testamento segundo os apóstolos. Então, nós vamos nos basear em apenas 3 textos do Novo Testamento, porque existem vários, mas por causa do tempo e para que não seja muito extenso, nós vamos nos basear nesses textos do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então, o primeiro texto será Mateus 5:17. Eu vou ler em grego para nós atentarmos algumas coisas importantes, tá bom? O que Jesus ensinou em Mateus 5:17. Diz aqui, me nomissete hot elson, catalusaiton nomon etus profetas, uk elson catalusai alaplerosai. Jesus diz, não penseis que eu vim revogar ou destruir. O verbo catalu quer dizer destruir ou revogar. Foi traduzido para revogar, mas no sentido de destruir, anular a lei ou os profetas. Não vim destruir, não vim revogar, porém cumprir. Nesse primeiro verso que Jesus, do verso 17, Jesus está dizendo que o objetivo dele não foi abolir a lei e os profetas. Quando ele fala a lei, ele está falando do Pentateuco. Quando ele fala dos profetas, são os livros depois do Pentateuco. Quando o judeu se referia a lei e profetas, ele separava exatamente isso. A lei era até Josué e os profetas, os demais livros. Ele disse que não veio para abolir, não veio para destruir, para dizer, para anular. Não, ele veio para cumprir. Ele veio para exatamente mostrar que, como um homem perfeito, deve cumprir a lei. Aí Jesus então continua e diz aqui, Amen
Reus Ampaleusen, Houranos Kai Hege, Iota Hen Emia Keraya. Umem parece apotunomo Reus Ampatagenatai. Aí ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu, Houranos Kai Hege, até que o céu e a terra passem, nem um só ren, nem um só iota, ou um só tio, ou uma só curva, jamais passará da lei até que tudo se cumpra, que tudo se torne, tudo se cumpra. Genetai. Agora eu quero que vocês prestem atenção o que Jesus fala de iota e keraia. Jesus fala de iota porque naquela época a lei tinha sido traduzida para o grego, a Septuaginta. Os discípulos, como nós podemos perceber nos escritos dos apóstolos, eles liam, eles conheciam a Septuaginta, o Velho Testamento pela Septuaginta, a língua grega, que é a linguagem que todos conheciam, que era comum naquela época do Império Romano. Ou seja, Jesus, quando fala nenhum iota, que foi traduzido para um i, né? Nenhum i ou um iota. Iota se refere à menor letra do grego, é o chamado iota subscrito, que eu vou mostrar para vocês. Aqui no verbo parelser, que tem um pontinho aqui embaixo da letra eta. O iota subscrito, ele ficava debaixo da letra eta, do alfa e do ômega. E esse iota é bem pequenininho. E muitas vezes os escribas nem escreviam, porque ficava subentendido. Não era pronunciado. E não é pronunciado. Então, Jesus diz nem um iota ou um tio, que Jesus chama de keraia. Keraia aqui se refere exatamente a uma curva das letras hebraicas, porque elas são conhecidas, são diferenciadas por curva, porque naquela época não havia acento, e os escribas não colocavam acento, mas é exatamente a curva das letras hebraicas que Jesus diz que nenhum iota ou um keraia ou uma curvazinha da lei passará. E esse verbo aqui é o verbo subjuntivo aoristo. Então, apesar da tradução ser o futuro do presente no português, mas no grego, no original, é o subjuntivo aoristo. Ou seja, é algo mais forte, que foi traduzido para o futuro, ou seja, que não passe. Jesus está dizendo, jamais passará, né? É algo prescritivo, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus está mostrando aqui que a lei e os profetas continuam, e Jesus vai ensinar no Sermão da Montanha exatamente isso. Jesus está confirmando a lei. Aí ele diz assim, portanto, hos lucem, miaton entoletututon elachiston, caedidaxe, cutos tus pro anthropos, elachitos crethetai ente basileaton uranon, hos, dan, poiesse caedidaxe, achutos geman, megas, crethetai ente basileaton uranon. Aí ele diz aqui, qualquer que, aqui ele usa o verbo lu, que é soltar, mas o sentido aqui é qualquer que transgredir um só desses mandamentos, dos menores. Então vejam bem, Jesus aqui, o mandamento que ele está falando é do Velho Testamento. Qualquer que deixar solto, lua, o verbo grego é deixar solto, qualquer que transgredir, qualquer que não levar em conta,
seria até melhor a tradução, que o verbo grego lua, qualquer que não levar em conta o menor, lachiston desses mandamentos, e ensinar assim, olha o que Jesus diz, né? Será considerado, será chamado menor no reino de Deus, em tebasleatura non. E qualquer que fizer e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Vejam que Jesus aqui está mostrando que aquele que deixar solto, ou seja, aquele que não levar em conta esses mandamentos, seja o menor mandamento. Qual seria o menor do mandamento? Que a pessoa pensa que do Velho Testamento é Velho Testamento e já passou. Aquele que não levar em conta e ensinar isso, será considerado menor no reino de Deus. E aquele que fizer e ensinar, será grande no reino dos céus. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, mesmo tendo evidências no Novo Testamento, é uma coisa do Velho Testamento, até a palavra de Jesus, isso é Velho Testamento. Aquele que ensinar isso, ou qualquer outro mandamento de Deus do Velho Testamento, é o menor no reino de Deus, segundo Jesus. E aí Jesus então fala aqui, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, né, legogar min hot em me pericelse, redicai sune rumum pleionton gramatel kai farisaio, o me excelcente basileia dos oranon. Ele diz, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito pleion dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vejam que novamente tem aqui o mesmo tempo verbal, né? O mesmo tempo verbal do verbo passar lá, né? Não passará. Aqui parece, mesmo tempo verbal que é o subjuntivo aoristo, e aí Jesus jamais entrará no reino dos céus, né? Vejam bem que Jesus usou como base os escribas e fariseus. Os escribas eram uma classe composta, eles eram responsáveis por traduzir, vamos dizer assim, interpretar a lei do hebraico para o povo, para a língua aramaica, e interpretar. Só que esses escribas eram compostos por fariseus, por saduceus, pelos sacerdotes, que eram uma classe composta de saduceus, que não criam na ressurreição, não criam em muitas coisas que estavam escritas no Velho Testamento, que eles tentaram colocar Jesus na parede, várias perguntas, e Jesus diz, nunca leste nas Escrituras? E Jesus até fala que Deus se apresentou a Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Deus não era Deus de mortos. Vejam que Jesus está tratando do Velho Testamento, e os escribas, eles por não crerem na ressurreição, eles não levavam em conta essas passagens do Velho Testamento. Jesus então disse, a vossa justiça não exceder, e em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus então está valorizando o Velho Testamento e colocando no mesmo par de igualdade do Novo Testamento, Bem, outro texto que nós precisamos ver é que alguns usam de forma errada, que é Lucas 16,14. Lucas 16,14 diz assim, Lucas 16,14 diz assim, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse, vós sois que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João desde esse tempo, sendo anunciado o evangelho do reino de Deus,
e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Notem aqui que eu vou colocar em grego que alguns entendem errado esse texto em Lucas 16, 14, né? Que diz assim, na linguagem atualizada, diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Mas, na verdade, não existe esse verbo vigorar, né? A verdade tem apenas uma preposição reus. Honomos kai hoi profeta reus ionu apotote ribasileatu theu evangelizaitai kai paz ealter biadzetai el copotero de extinto kai tegi parecei e tu nomomia queraia pensei. O que diz aqui o texto? Jesus diz, a lei e os profetas são até João. Precisamos saber que no texto grego, o verbo eimi, que é o verbo ser, está, quando ele está diante de uma preposição, nem sempre ele é colocado, porque fica implícito. Aqui não tem o verbo vigorar, porque dá a entender que é como se fosse o Velho Testamento, vai até João, e pronto, né? A partir de agora é diferente. Não, o texto original diz que é até João. E aí Jesus diz aqui, desde então, o reino de Deus é pregado, é evangelizado, é evangelizetai. E todo, que na tradução fica todo homem, mas é toda e qualquer pessoa, se esforça para entrar nele. O que Jesus está dizendo aqui? É que Jesus está dizendo que o Velho Testamento, ele é falado do Messias, é profetizado, claro, fica implícito sobre o Messias, até João. É até João, as profecias eram até João. A partir daquele momento, o reino de Deus é chegado nele. Ele é a conclusão do Velho Testamento. Aqui Jesus não está anulando o Velho Testamento. Tanto é que Jesus continua e diz aqui, é o copóteron, é mais fácil. Diz aqui, o céu e a terra passarem do que um só tio, aqui queraia, um só tio ou uma só curva da lei passarem. Uma só curva da lei passar. Então Jesus novamente, aqui como ele está falando da lei, ele fala do queraia, que foi traduzido para tio, mas é uma curva da lei passar. Jesus então confirma, Jesus aqui não está, Jesus aqui jamais está abolindo o Velho Testamento. Em uma passagem paralela de Mateus, em Mateus 11, 12, Jesus aqui, ele falando de João Batista, ele fala da mesma forma, e aí Mateus fala de uma forma mais completa. Jesus fala que apodeton remeron ionetu baptisto reosarti rebasiletu eronam biadzetai caibiastai rapadsusientem. Aí diz, pantegar roi profeta cai ronomos reos e ono profetesan. Aí diz aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é por esforço, biadzou, e aqui biadzetai está no passivo, é por esforço. Aí ele diz, cai biasta, e aqueles que se esforçam, os esforçados, harpados, sim, tem, ou seja, se esforçam ou tentam pegar. O que Jesus está dizendo? Aquele momento, até os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é por esforço, ou seja, a pessoa, né, precisa fazer alguma coisa, que é a ação da fé, que Paulo falou de Abraão, né, e dos profetas.
que a fé sem obras é morta. A pessoa precisa fazer alguma coisa, ele não pode ficar passivo como se ele fosse simplesmente já nascesse do reino, não. Jesus está dizendo isso. Aí Jesus completa e diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vejam que aqui Jesus inclui o verbo proefetel, que está no aoristo, a terceira pessoa do plural. Profetizaram até João. O que Jesus então quis dizer em Lucas é que a profecia sobre o Messias era até João. As promessas eram até João. Agora, aí vejam o que ele diz aqui. E se quereis saber, né? Se quereis saber, receber, ou quereis entender, este é Elias que havia de vir. Jesus está falando de João Batista, né? Então notem aqui que o sentido é profetizaram até João. Jesus está confirmando, tanto é que ele diz, nenhum né, passará da lei, tá certo? Até que tudo se cumpra, lá em Lucas, tá? E lá em Lucas, capítulo 16, verso 14. Portanto, Jesus confirma o Velho Testamento e outras passagens que nós podemos ver quando Jesus diz, né, examinai as Escrituras e vede ter nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Notem que Jesus aqui, Jesus nessa passagem não está dizendo só para que eles examinem, para que eles vejam ter nela a vida eterna, vejam somente nele. Ele diz, examinais as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras, que está falando do Velho Testamento, e vede ter nela a vida eterna, certo? É como Jesus disse, tudo bem. E são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus não está dizendo só que elas testificam dele, mas que eles deveriam realmente examinar as Escrituras. E ele está falando do Velho Testamento. E os discípulos, no caminho de Emaús, Jesus expôs todo o Velho Testamento para falar acerca do Messias e da sua morte e ressurreição. Jesus levando os discípulos a terem base naquilo, né, do Novo Testamento. Então, Jesus confirma o Velho Testamento como palavra de Deus. No próximo vídeo, nós vamos falar como Jesus tratou algumas leis, as leis cerimoniais, as leis civis e o que nós não devemos cumprir do Velho Testamento, segundo os ensinamentos de Jesus. Deus abençoe.